Olá, Olá! beleza? Muito boa noite. Boa Ah, noite! enorme ter uma figura desta magnitude aqui conosco hoje. Gratidão, me sinto muito honrada pelo convite. Tô com saudade, só assim pra gente se encontrar agora, né, mestre? Pois é, essa pandemia deixou a gente meio que despreparado para esse afastamento social, né? Mexeu muito. Tem a Muito. saúde física, mas também a saúde emocional de muitas pessoas, né, Dani? Eu não sei se você tem acompanhado também na sua casuística, mas é impressionante como a saúde geral dos nossos pacientes deteriorou com tudo isso aí que está acontecendo, né? Turbulência, né? Com essa turbulência. Confinada, longe do sol, com o teto do apartamento dela sobre a cabeça, estressada, com medo, sem Sem ter saber, pra onde ir, né? E ter aí como poder sair de casa. tem sido um período muito desafiador e a gente tem tentado contornar essa situação, emprestando mais apoio emocional, mais apoio profissional também a essas pessoas, né? E dentro desse projetinho que nós temos aqui já há algum tempo, que denominamos Vozes que Informam, temos procurado trazer aqui nesse espaço de maneira recorrente pessoas que possam contribuir com seu saber, com seu expertise, com seu conhecimento e que tenham um ponto de conexão em comum. Qual é esse ponto? Aprendemos a pensar um pouco fora da caixa, né? Aquela caixinha aonde a gente coloca essa cabeça e diz assim: esse é o meu mundo, é o mundo onde eu aqui estou na minha zona de conforto, daqui ninguém me tira. E eu falo muito isso, você já me escutou pessoalmente falar isso incontáveis vezes, que quando o indivíduo se sente confortável na sua zona de conforto, é que ele começou a morrer. E pior, Exato. ele começou a morrer sem saber que está morrendo, né? Mais grave ainda. Então, é, é uma pessoa muito especial, que eu tenho um enorme carinho, passou aí pelo seu momento no Grupo Longevidade, espero que tudo isso que nós procuramos compartilhar tenha sido algo transferível para a sua vida do dia a dia. E temos aqui hoje o doutor Diênio, uma pessoa que temos aí uma enorme consideração, uma enorme honra em tê-la aqui conosco hoje. Trabalha numa área absolutamente crítica, que é tentar modificar pessoas, percepções, emoções, reações metabólicas que façam essas pessoas viver com mais saúde. E talvez, né, uma das plataformas mais consistentes para promover saúde é tirar de cima dessas pessoas aquela coisa, na maior parte das vezes desnecessária, que é gordura, né, Jay? Gordura que diz apenas que você está com déficit. O seu corpo está armazenando mais do que está gastando. Embora a equação de aritmética elementar seja muito simples, as razões que levam a esse desequilíbrio são muito complexas e, óbvio, nós não teríamos nenhuma pretensão de esgotar um tema dessa complexidade hoje, mas pelo menos vamos tentar aqui mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando quais seriam os problemas basilares de uma pessoa que passa a engordar e de que maneira nós podemos desconstruir esse processo. Entendemos todos que não é mágica, entendemos todos que não existe uma forma miraculosa de se atingir esse objetivo, muito menos um medicamento mágico que o próximo laboratório vai lançar. Né? As pessoas continuam acreditando nesse tipo de Milagre. história e eu fico particularmente impressionado como esse discurso continua seduzindo. Né? Se a gente passar aí uma visão rápida pelos últimos anos, não vão muito além de 2 décadas, talvez menos, as modas. A moda do Orlistat, a moda da cartilagem de tubarão. Aí as pessoas passaram a pensar que agora basta tomar aquela coisa que, como não absorve gordura, as pessoas podem se danar a comer o que quiserem que elas vão Pois, engordar. Aí vem o Rimonabanto, aí vem o Victosa, aí vem o agora Fepronona, Feprocorex, parafernália enorme e as pessoas. Ibupramina. Então, hoje nós viemos falar de um tema que interessa a todos. Alguém de vocês que está aí agora, nesse momento, nos acompanhando, tem à sua volta uma pessoa com esse problema que é o sobrepeso, que é a obesidade. E nós viemos discutir hoje estratégias eficientes que possam fazer o indivíduo emagrecer, porém com 2 atributos importantíssimos:
com consistência e com saúde. E não é muito isso que a gente está vendo por aí. Então, hoje temos essa pessoa especialíssima, mais do que especial, doutora Diene. Ela é pós-graduada em nutrologia, medicina desportiva, prática ortomolecular, tem uma atuação muito vasta, englobando emagrecimento, melhora da composição corporal, performance, medicina preventiva e longevidade. Sonho de consumo de qualquer paciente. Mas, além disso, ela trabalha e divide seu tempo de consultório em Cuiabá, Primavera do Leste, São Paulo, promove atendimentos presenciais, atendimentos online, e nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Então, minha querida, seja muito bem-vinda, estendido aqui um tapete vermelho para você, sinta-se em casa. Gratidão. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Separei essa noite aqui para bater um papo com vocês e passar algumas informações. O Dr. Ítalo foi meu professor, ele é meu grande mestre. Foi ele que me ensinou a pensar fora da caixa. Como ele disse, né, nós somos médicos que realmente atuam na medicina preventiva. Nós acreditamos que o poder de cura não depende só da gente, depende do paciente, né? A vontade de ser curado, e está disponível através de uma alimentação saudável, de hábitos de vida. E foi com o Dr. Ítalo que eu aprendi sobre hormoniologia, né? A gente sai da medicina com medo, né, de hormônio causa câncer, com muitos mitos, mas hoje nós não vamos falar especificamente sobre esse assunto, já que eu trabalho com foco mais em emagrecimento, né, em saúde e bem-estar, emagrecimento com saúde. A convite do Dr. Ítalo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito relevante, principalmente nesse momento da pandemia, que eu acho que cresceu muito o número de pessoas com obesidade, sobrepeso, principalmente pelo fato, né, de estar dentro de casa, aquele tempo ali ocioso, né, a pessoa fica mais preguiçosa, a pessoa fica mais ansiosa, e a comida acaba virando uma válvula de escape. Então, aqui no meu consultório, né, a procura, né, só vem aumentando, né? Pessoas assim que já foram minhas pacientes e voltaram para a estaca zero. Então, é o que eu sempre falo, não adianta fazer o tratamento por um período e interromper, e achar que é só enquanto está usando alguma suplementação que vai ter resultado. Realmente tem que virar a chave, né, mestre? Tem que virar a chave ali, mudar realmente o estilo de vida. Porque nós, como médicos, nós temos essa missão de promover saúde, de auxiliar, de informar, de orientar, de guiar, direcionar cada paciente. Mas nós não podemos caminhar por ninguém. Eu sempre falo isso. Então, acho que assim, seria muito importante, doutor Ítalo, a gente começar explicando para as pessoas uma coisa básica, assim, que parece ser tão simples, mas as pessoas confundem, né? Eu tenho certeza que muitos pacientes chegam para você falando assim, doutor, eu quero perder peso, né? Todo mundo chega assim, né? Quero perder peso. E às vezes é uma pessoa aparentemente bem magra, sabe? Doutor, eu quero perder peso. Olha essa pochete aqui, eu não tô me aguentando com essa pochete. E aí a pessoa tem que entender que não é perder peso, né? É emagrecer, é perder gordura. Então, é importante a gente começar explicando que perder peso é diferente de emagrecer. Quando a gente fala em perder peso, é perder peso a qualquer custa, né? A custa de músculo, água, né? Líquidos, né? Gordura, não importa, a pessoa quer perder peso. Agora, emagrecer, que é para você melhorar a sua composição corporal, é você reduzir o seu percentual de gordura. E eu gosto de dar um exemplo assim, muito simples. Um paciente que perdeu 2,5 kg de gordura, só que ganhou 3 kg de músculo, ele emagreceu. Só que ele não perdeu peso na balança. Então, é importante a gente deixar claro isso, né? Essa diferença de perder peso e emagrecer. Então, a partir de hoje, vocês já sabem que vocês não querem perder peso, vocês querem emagrecer. Tem alguém aqui precisando perder peso ou emagrecer? Me conta aí, vocês querem perder peso ou emagrecer? Vocês entenderam a diferença? Essa é uma diferença. 38 quilos a mais, a Ana Cláudia falou aqui, ó.
Então, Ana, é por isso que a gente fala que é muito importante o acompanhamento médico, né? E também nutricional, porque sozinha a caminhada é muito mais difícil. Sim, sim. Tem uma outra intervenção aqui que eu achei muito interessante, passou rápido aqui. Ela coloca: faço academia, como mais ou menos bem, mas não emagreço, ao contrário, estou engordando. Essa é uma ilusão muito recorrente, né? As pessoas chegam e dizem: olha, doutor, eu faço tudo, estou malhando bastante, estou me alimentando bem. Muitas vezes minimizam, né? Elas dizem: eu não consigo explicações por que eu como tão pouco e estou engordando. Olha, já de antemão eu posso assegurar que a sua conta de aritmética aí tem alguma discrepância muito importante. Você está somando 3 mais 6 e está dando igual a 11. Né? Essa conta está meio louca. E as pessoas costumam subestimar aquilo que comem e superestimar o que elas fazem na atividade física. Mas eu procuro ser bastante, digamos assim, pragmático em relação a essa questão. Eu informo: se você continua ganhando peso, e se esse peso que está sendo ganho é de gordura, tem alguma coisa errada na sua aritmética. Ou você está ingerindo demais ou gastando de menos. E as razões que podem levar a isso aí, normalmente a gente só aborda a ingesta. Vai restringir, vai diminuir carboidrato, diminui isso. Às vezes as pessoas nem precisam diminuir carboidratos. São paradigmas e tabus que acabam surgindo. E a pessoa não olha para o outro lado. Ela não olha para o gasto. O que o corpo dela está gastando diante da situação metabólica atual? Isso que você colocou é muito importante, porque é uma condição que a gente vê toda hora acontecendo. As pessoas utilizam a balança como grande guia de saúde. Se eu subo na balança e ela faz assim, eu estou engordando. Se ela faz assim, eu estou emagrecendo. Acabamos de ouvir que não é nada de... Não necessariamente isso. Uma pessoa ganhar músculo, aumentar de peso e perder gordura, ou seja, ela pode emagrecer perdendo peso, ela pode emagrecer ganhando peso, ela pode engordar perdendo peso, ela pode engordar ganhando peso. Só que dessas 4 variáveis, as pessoas só admitem aumentar peso é igual a engordar. Está gravemente errado. Você tem uma chance de 75% de estar errado. Então, é muito importante que você nos explique aonde que está a diferença entre emagrecer e ser emagrecido. Parece uma questão retórica, mas não é. Existe um fundamento basilar nisso aí. Eu gostaria que você nos explicasse a diferença conceitual entre essas duas coisas. Isso eu acho que é o mais importante, doutor. Eu falo para os pacientes, eu falo assim: você quer que eu te ensine a pescar ou você quer que eu te entregue o peixe? O paciente fala: mas por quê? Porque se eu te ensinar a pescar, você consegue pegar peixe a hora que você quiser. É muito melhor, né? Eu vou te ensinar a pescar. Agora, se eu entrego o peixe para você, você não sabe pescar, você vai passar fome. Uma hora vai acabar. Eu faço essa analogia porque olha que interessante. Se eu te ensino a pescar, doutor Ítalo, a hora que você precisa, você já aprendeu ali. Sabe como pegar a vara, sabe o que usar e qual isca usar, qual o melhor momento, quais são as estratégias. Agora, se eu só te dou o peixe, é fácil, né, para você ali. Essa é a diferença entre emagrecer e ser emagrecido. Se eu te ensino a pescar, eu vou ensinar você como emagrecer. Se eu te dou o peixe, eu estou fazendo com que você seja emagrecido, né? Então, a pessoa que ela quer ser emagrecida, ela não quer fazer esforço, ela não quer aprender a pescar. Ela não quer sair de casa para pescar, ela não quer passar perrengue, ela não quer ficar ali suando para pegar o peixe. Ela quer o peixe pronto. E aí, o que ela vai? Ela vai pelo caminho mais curto, que é o caminho dos medicamentos. Ela não quer mudar o estilo de vida, ela quer continuar lá com a bunda no sofá, vendo Netflix, ela quer continuar, né, com esse nível de estresse, ela não tá importando com o nível de inflamação que está no corpo dela. Ela quer tomar remédio, sentar, esperar e ver a ação ali acontecer. E claro que nós sabemos, né, doutor, que os medicamentos, eles agem, eles têm uma ação. Então, a pessoa vai perder peso, né? Não vai emagrecer. Porque sem atividade física e sem mudança na qualidade da alimentação, não tem emagrecimento e não tem. E se tiver perda de peso, não é saudável. Então, você emagrecer é você aprender a pescar, né? É você entender as estratégias,
é você ter o acompanhamento médico. Não que eu seja contra medicamento, né? Não estou falando isso, estou falando que existem situações que sim, os medicamentos podem ser utilizados, né? Após uma avaliação minuciosa pelo médico, tem as suas indicações, cada medicamento tem sua ação, mas o mais importante de tudo é o básico que as pessoas não querem fazer, que é mudar o estilo de vida, que é praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, mudar o mindset, né? Não ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais alegre, de bem com a vida. Eu falo que a saúde está na felicidade também, né? Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa leve, de bom astral, boa energia, uma pessoa que não fica somatizando as coisas, sabe? Que tudo coloca, né, para dentro ali, interioriza, e isso também acaba trazendo muitas dificuldades para a pessoa. Então, quando você quer ser emagrecido, você quer as custas do medicamento. É aí que vem o famoso, né, efeito sanfona. A pessoa usa remédio, emagrece. Parou de usar, engorda. Usa remédio, emagrece. Parou de usar, volta a engordar. E nós sabemos, né, doutor, que o nosso corpo tende a voltar para o peso máximo. Então, é um sinal de alerta aí, né? Principalmente para as mulheres que engordam muito na gestação. O doutor Ítalo tem formação aí em ginecologia, pode, né, me auxiliar. Tem mulher que, doutor, eu fico impressionado, tem mulher que engorda 20, 25 quilos numa gestação, porque acha que tem que comer por 2. Esse conceito. Para perder esse peso, né, para emagrecer, é uma dificuldade. Sem dúvida. E um conceito que você desenvolve muito no seu trabalho, que eu particularmente aprecio bastante, que é muito simbólico da linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, é o falso magro e a falsa magra. Né? Por quê? Porque foi mais uma pessoa que subiu na balança e foi seduzida pelo ponteiro, voltando no sentido anti-horário. Nossa, eu estou emagrecendo. E você coloca essa pessoa na bioimpedância, às vezes você fica apavorado com o percentual de gordura da pessoa que está ali, ó. O percentual, né? Perdeu peso, mas o percentual subiu. O percentual subiu. Fala um pouquinho dessa coisa aí para as pessoas, que conscientizá-las é muito importante dessa questão. O falso magro, nós estamos falando aqui de composição corporal, não é necessariamente de peso que nós estamos falando. Exato. O que seria uma pessoa falsa magra? É aquela pessoa que aparentemente ela é magra, ela tem um peso que, pelo padrão, é considerado um peso dentro da normalidade. Só que nós não trabalhamos com normalidade, né, doutor? É. Então, por exemplo, uma mulher com 1,70 m pesando 60 quilos. É um peso dentro da normalidade. Mas e a composição corporal dela? Ela vem fazer uma bioimpedância, ela está com um percentual de 40%, que é muito alto para a mulher. É extremamente alto. Só que, aparentemente, ela parece magra. Só que ela é uma falsa magra. Ela não tem reserva de massa muscular esquelética. Ela tem muito pouco músculo. Então, fica, né, aquela magra com aquela barriguinha, né? Ou o culotezinho, ou aquela bananinha, né, no glúteo. Então, são mulheres que geralmente têm braço fino, a perna fina e a gordurinha aqui, né? Aquela gordura concentrada. Por isso que é muito importante a gente falar do treinamento de força, né? As pessoas acham que só fazer um aeróbico vai ajudar no emagrecimento? Não vai. Precisa ter o treino de força, fortalecer a musculatura, melhorar a taxa metabólica basal. A atividade aeróbica não tem essa capacidade de melhorar o metabolismo. Essa capacidade vem do estímulo do treinamento de força. E essas pacientes falsas magras são as mais complicadas. Por quê? Elas acham que se a gente colocar carboidrato, elas vão engordar ainda mais, porque elas já se sentem, né, acima do peso. Só que, na verdade, elas não, o peso não está errado. O que está incorreto aí é a distribuição do peso, né? Então, precisa fazer um trabalho, né, em equipe, claro, né? A nutricionista calcular a dieta, nós, como médicos, prescrevemos a suplementação, orientamos sobre a atividade física. É de extrema importância nesses casos, uma falsa magra, usar, por exemplo, uma creatina, né, doutor? Vai auxiliar aí na força, né? Modificar aí a alimentação, saber introduzir o carboidrato no momento certo, na quantidade certa.
e o carboidrato certo. Não tem que ter medo de carboidrato, mas tem que saber o que comer, quando comer, a quantidade, né? Então, a dieta tem que ser muito mais qualitativa do que quantitativa. A gente não se preocupa em contar calorias, a gente se preocupa em oferecer para o paciente aquilo que ele realmente precisa, o que é necessário e o que vai nutri-lo. A gente não está se preocupando só em, você tem que bater tanto de carbo com tanto de proteína, com tanto de gordura. Não, né? Estamos falando em nutrição celular, nutrição mitocondrial, né? Oferecer um combustível aí especial para sua máquina, né? Então, é como se você estivesse abastecendo todo dia seu carro. Você vai colocar em qualquer posto de gasolina aí? Não vai, né? Então, você vai escolher um combustível, né, um posto de qualidade, que ofereça um combustível de qualidade para que o seu motor funcione. Perfeito. Uma das coisas muito difíceis da gente conseguir manusear nesse processo de perda de gordura é o que Giana Loureira, obrigado, Giana, por estar aqui conosco, coloca, e eu achei essa pergunta relevante, por isso que eu parei aqui para a gente analisar o teor da pergunta. O controle do apetite, né? E ela coloca, como é que nós podemos ajudar o obeso ou aquela pessoa que está com sobrepeso a distinguir a diferença entre fome e apetite? Gente, eu falo que é muito simples, né? Essa fome e essa vontade de comer, eu falo assim, fome é você pensar em comida mesmo, né? Um prato de salada, legumes, um prato de comida. A vontade de comer é aquela vontade por um alimento específico. Sabe aquele dia que você acorda assim, o doutor fala assim, vontade de comer um chocolate? Isso não é fome, né? Isso é aquele desejo. E tá tudo bem, tem dias que a gente tem isso mesmo, né? Não só as mulheres, como os homens também. As mulheres um pouco mais por conta da TPM, né? No período menstrual ali. Então, tem toda essa modificação hormonal, a gente sente desejo por alguma coisa. Então, fome não é por um alimento específico, é para alguma coisa ali que vai te dar uma saciedade, né? Então, você pode até ter aquele desconforto ali de ficar com, né, o estômago um pouco roncando. Agora, a vontade, o desejo é por um alimento específico e você geralmente não fica satisfeito ali. Você belisca, né? E daqui a pouquinho tá beliscando de novo. Então, assim, é muito importante você saber distinguir, né, a fome da vontade de comer, porque a fome fisiológica, ela é você pensar num prato. Por isso que eu falo que as pessoas ainda cometem o erro de achar que tem que comer de 3 em 3 horas. Porque isso é contra a nossa fisiologia. Não faz sentido, né? Como que nossos ancestrais, eles iam atrás de comida a cada 3 horas? Não faz sentido, né? Então, comer quando tem fome, né? Então, quando realmente o nosso organismo dá esses sinais de que você realmente está com fome. Eu falo que um parâmetro bom também é o mau humor, né, doutorito? Sem dúvida. Com muita fome, até mal-humorado a gente fica. Começa a virar uma onça, né? Né? Olha, embora seja, como nós apontamos no início, um problema multidisciplinar e muito complexo, fica nítido que existem algumas coisas que parecem ser bem mais importantes do que outras, né? E nós aqui trouxemos alguns pontos para discutir com vocês, que são, na nossa opinião, as questões basilares que devem ser abordadas no sentido de trazer essa pessoa para uma composição corporal favorável e que ela possa ter uma vida saudável a partir daí. E eu gosto muito de explorar a visão de que você está carregando no seu corpo uma quantidade desnecessária de gordura, aqueles quilinhos a mais em gordura, não é apenas uma questão estética. As pessoas relacionam muito essa questão com bem-estar, autoestima. Eu estou me olhando no espelho e não estou gostando muito do que vejo, mas a questão transcende apenas a questão estética, que é realmente uma questão muito importante. Mas a gente tem que fazer essas pessoas compreenderem que o tecido adiposo, aquela gordura que você está utilizando aquelas células para acumular desnecessariamente energia, é um tecido endócrino vivo, produtor de várias substâncias que podem e irão
danificar gradualmente a sua saúde, principalmente as citocinas pró-inflamatórias. Pessoas que estão carregando gordura no seu corpo são pessoas que estão inflamando, e a inflamação está na base das doenças do envelhecimento. Pelo menos 90% das doenças que acometem potencialmente o indivíduo ao longo da sua vida são geradas por essa tal inflamação. E o adipócito é do estilo de vida, né, doutor? Gerador de inflamação. Então, existem aqui alguns aspectos que eu gostaria de discutir e dividir, que são a alimentação, o intestino, o sono, a atividade física adequada para aquela pessoa e para aquela situação, o papel do equilíbrio hormonal e também não podemos deixar de discutir a saúde emocional. Então, a senhora com a palavra. Alimentação. O que é que a gente pode contribuir com essas pessoas que estão aqui nos assistindo? Eu acho importante falar sobre 5 erros, que são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão buscando emagrecimento. Eu falo assim, é incrível como trabalhando tantos anos, né, com emagrecimento, a gente começa a ver que as pessoas costumam falhar do mesmo jeito. Então, assim, por quê? É excesso de informação, né, doutor Ítalo? Acho que as pessoas hoje elas estão muito na internet e acaba ali, segue o médico, segue o nutricionista, segue o fulano, segue blogueira, segue não sei quem, e escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, vai pegando um punhado de cada, e ela mistura tudo e faz do jeito dela, né? Então eu falo, em primeiro lugar, é sempre, né, precisa emagrecer, né, por questão ou de estética ou questão de saúde mesmo, sempre busca um acompanhamento médico, né? Nunca faça por conta própria, porque você vai errar, isso é fato. Então, assim, os 5 erros mais comuns com relação à alimentação e emagrecimento. Contar caloria. Então, tem paciente que pega o aplicativo lá e começa a contar caloria. Bom, hoje eu consigo comer um brigadeiro com um lanche e à noite uma pizza. Vou fechar em 1.500 calorias. Gente, não faz isso. Para com esse negócio de dieta flexível. Isso é furada. Vocês se baseiam em pessoas que não são médicas, não são nutricionistas, não têm conhecimento nenhum. Elas perderam peso, sei lá como, usando sei lá o quê. E elas vão na internet e falam que dieta flexível funciona, que basta você ter o aplicativo e seguir as dicas delas. Então, isso, ó, a Pri falou no perigo de transtorno alimentar, a Pri é psicóloga, né? Minha parceira maravilhosa. E isso vai gerar ali uma inflamação sistêmica crônica no seu organismo. Então, não é contar caloria, né? É se preocupar com a qualidade daquele alimento. Outra coisa importante, adoçantes artificiais. Então, vejo muitas pessoas assim, doutora, eu já sei que não pode comer açúcar, eu tirei açúcar da minha vida. Oh, nossa, que maravilha, emagreceu? Não estou conseguindo emagrecer, não sei por quê. Mas você substituiu o açúcar por quê? Adoçante. Lá em casa agora é só sucralose, xilitol, stevia, todos adoçantes. Aspartame, né? Gente, adoçante, mesmo os naturais, eles não são saudáveis. Eles causam ali uma bagunça no nosso intestino. Então, tem que tomar cuidado com essas trocas, que às vezes a gente acha que está acertando, mas não está, né? Eu falo que a gente precisa dessensibilizar ali, né, os nossos receptores. Porque, por exemplo, o adoçante, ele pode não ter caloria, mas ele faz estímulo de receptores que vai aumentar a vontade de carboidrato e doce. Então, se você come uma barrinha de proteína que tem adoçantes, você vai ver que ela não vai matar a sua fome, daqui a pouco você quer mais. Então, tem que realmente evitar, né, esses alimentos adocicados, mesmo que seja com adoçante natural, para realmente mudar esse paladar. E isso, principalmente para quem tem aquele vício por doce, sabe? Que precisa de um docinho depois do almoço, depois da janta. Não é substituir algo com açúcar por algo com adoçante. É realmente deixar de comer, né? Então, colocar frutas cítricas, né? Optar por frutas que são mais adocicadas. Então, uma tâmara, por exemplo, um damasco, né? Essas coisinhas mais adocicadas. Outra coisa que é importante, diet light. Gente, ainda é uma coisa que eu preciso explicar para os pacientes nas consultas, né? Então, as pessoas
chegam falando, doutora, mas eu já como só diet light, eu já sei contar caloria. Então, assim, os mesmos erros. Gente, light diet é furada, né? Eu até brinco que quando eu vou na casa de alguém, a pessoa sabe que eu sou médica nutróloga, a pessoa fala assim, doutora, olha, comprei para você, isso aqui light, essa aqui é diet, fala, não, me dá o integral, me dá o natural, porque eu não como nada light diet. Por quê, gente? O light, por exemplo, ele tem excesso de gomas, é muita goma na produção ali daquele alimento, e isso desequilibra também o nosso bioma intestinal. E aí, assim, tira uma coisa e coloca outra, né? Então, diminui a caloria, mas aumenta o sódio, né? Então, light diet não são recomendados. Outra coisa importante também é avaliar o índice glicêmico, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado assim, doutora, mas ouvi falar que fruta é uma por dia. Gente, não tem assim uma regra que são só 3 ovos, é só uma fruta, é só uma colher de arroz. Não é isso, né? A gente não quer que vocês fiquem refém de restrições, né? A gente não quer fazer um terrorismo nutricional, que não pode comer aquilo, não pode comer isso, só pode comer aquilo. Eu, por exemplo, eu sou pesco-vegetariana. Imagina se eu for obrigar todos os meus pacientes a seguirem a minha dieta, né? Eu faço uma dieta plant-based. Tem gente que não tem maior dificuldade em comer legumes e salada. Vou falar para ela fazer plant-based. Ela vai ter uma dificuldade em aderir e adaptar. Então, assim, a gente precisa se preocupar mais com o índice glicêmico e com a carga glicêmica dos alimentos. Claro que isso é uma coisa que o médico e o nutri vai te orientar. Você não vai olhar para a banana e falar, eu vou comer a banana porque eu acho que ela tem uma baixa carga glicêmica, né? Então, dá para comer, eu falo assim, dá para comer de tudo um pouco, desde que você saiba comer com equilíbrio e moderação. Só que as pessoas não sabem, né? Então, elas querem beber, elas querem comer o lanche e comer o bolo também. Então, quer fazer a bagunça. Não sabem negociar com elas mesmas, né? Exato. Alimentação, base, né? Um dia Hipócrates disse que os seus alimentos sejam os seus medicamentos. Aí a gente sai lá do Hipócrates, 476 anos antes de Cristo, e vem aqui para o início do século XX e esbarra com um pesquisador russo, sexto pesquisador a ganhar um prêmio Nobel em Medicina, Ilya Metchnikov. Esse cara falou uma coisa em 1908 que é mais verdadeira do que nunca. Ele disse, a morte começa no intestino. É verdade? Então, se a morte começa no intestino, a saúde também não começaria no intestino? É uma coisa que eu me pergunto sempre. Papel do intestino em todo esse processo. Então, nós até falamos, né, doutor, que o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Então, o intestino ele tem um papel fundamental. E as pessoas acham assim, mas não, eu não tenho problema com o intestino, eu vou no banheiro todo dia. Não é só ir no banheiro todo dia, né? Então, assim, existem muitas coisas que nós precisamos avaliar. Como que tá a sua digestão, como que tá quando você ingere alimentos, você não tem nenhum desconforto abdominal, não tem distensão, como que tá gases, né? Tá soltando muito pum, como que tá o cheiro desses gases, como que tá a consistência das fezes, se faz esforço, se tem restos de alimentos. Então, existem vários detalhes que nós precisamos avaliar. E hoje, o que é muito comum é paciente com desbiose intestinal, né? Que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. De uma maneira bem simples, nosso intestino ali é cheio de bactérias. Então, quando começa a proliferar muitas bactérias ruins, né? As boas ali ficam, né? Vão sumindo, aquilo ali vai causando um desequilíbrio e você vai ter uma dificuldade em absorver nutrientes, em produzir serotonina. E isso afeta, né, não só no emagrecimento, mas na qualidade de vida do paciente. E o problema não se resolve tomando probiótico, porque as pessoas chegam aqui tomando probiótico, né? Eu sei que tem que cuidar do intestino, eu tô tomando probiótico já. Então, muitas vezes, não tem necessidade do probiótico, né? Você realmente tem que
mudar completamente a sua alimentação. Às vezes tá ingerindo muitos alimentos fermentativos. Às vezes você tem alguma doença inflamatória intestinal, uma constipação crônica que para você virou algo normal, porque sempre foi assim. Baixa ingesta de líquido, baixa ingesta de fibras. Então, o intestino saudável é fundamental para um corpo saudável. E aí a gente tem que avaliar, né, qual tipo de probiótico, enzima digestiva, glutamina, existem uma variedade de suplementação específica para o tratamento do intestino. Perfeitamente. E como é comum, né? Eu digo até assim, diante das coisas que a gente vê hoje, os inúmeros fatores que podem provocar desequilíbrio nesse sistema intestinal, né? Você imagina, nós temos o nosso intestino aproximadamente 100 metros quadrados de superfície de absorção. E todo esse trajeto, toda essa superfície é separada do meio externo por apenas uma única camada de células. Então, é um sistema altamente vulnerável que possui uma quantidade limitada de recursos para tentar debelar uma quantidade quase ilimitada de insultos. E uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não têm consciência é a incrível capacidade que o intestino tem de gerar inflamação. Por quê? Porque 80% da atividade do sistema imunológico reside ao longo do trajeto intestinal. Então, é como já foi pontuado, é absurdamente importante nós nos preocuparmos com a saúde intestinal, assim como absurdamente importante nós nos preocuparmos com uma coisa que eu vejo ser negligenciada a todo momento de forma crônica e recorrente. O sono, doutora. O que é que você pode dizer para essas pessoas que estão aqui nos assistindo? O sono. É um tripé, né, doutor? A pessoa fala assim, olha, eu tô treinando bem, eu tô comendo bem, eu tô trabalhando bem, tô bem produtivo. Aí, e o sono? Ah, não, nunca dormi bem, isso aí não dá, eu tenho dificuldade mesmo, mas isso faz tempo, já nem me incomoda mais. Eu falo que as pessoas elas se acomodam com o que não faz mal. Dá para acreditar nisso? E assim, gente, o sono ele é precioso. É o seu momento ali de recarregar a bateria, né? Tudo precisa carregar a bateria. Nós também precisamos. Então, o sono ele é para isso, né? Para a gente poder ali ter nosso descanso, né? O sono ele tem que ser um sono reparador. Não é questão de horas. Ah, porque eu durmo 5 horas, eu acordo bem. Tá ótimo. Se você acorda 5 horas, se você dorme 5 horas e acorda bem, você faz parte de uma população menor, né? Porque não é todo mundo que com 5 horas fica bem. Mas e como que é esse sono? Eu sempre pergunto para o paciente, né? Então, assim, você dorme sem interrupção? Deitou, dormiu, apagou? Ah, não, eu acordo, eu perco o sono, eu volto a dormir. Ronca, né? Muito importante também a gente avaliar se o paciente não tem uma apneia do sono. Então, um sono reparador de qualidade, ele é fundamental para a produção hormonal. Se você não dorme bem, seu cortisol vai lá em cima, sua produção vai lá embaixo, seu GH está lá embaixo, vira uma bagunça, né? Essa orquestra hormonal que é para estar funcionando bonitinho, a hora que você dosa os hormônios, está tudo desajustado. Então, tem que ajudar a pineal, né, doutor? A pineal precisa da sua ajuda. Muita pineal por aí está pedindo socorro, né? E as pessoas não têm a menor consciência da importância dessa questão. Era um assunto que eu iria já introduzir, mas já que você tocou no assunto, o papel do equilíbrio hormonal em tudo isso aí, né? E, obviamente, o sono adquire um aspecto ainda mais importante quando nós analisamos o aspecto do sono pelo aspecto do controle do funcionamento da glândula pineal. Uma glândulazinha do tamanho aproximado de uma ervilha, que nós temos lá no centro do nosso cérebro, que é a criatura responsável pelo controle dos sistemas neuroendócrino-imunológicos. E para que essa glândula funcione adequadamente, capacitada a controlar todas essas variáveis, todos os estímulos que são oriundos do meio externo e são impactados no meio interno, assim como os estímulos originados no nosso próprio meio interno, toda essa parafernália de informações tem que ser traduzida e decodificada na glândula pineal. O que significa isso? Que a glândula é o sistema celular do corpo humano
que mais arduamente e mais intensamente trabalha e mais gasta energia. E para que essa glândula tenha a sua vida preservada e a sua condição de controle mantidas, ela precisa descansar. E qual é o problema? Ela só consegue descansar à noite se você produzir melatonina. E para produzir melatonina, você precisa dormir. Então é por isso que o sono é um elemento tão importante, porque é através da qualidade do sono que nós temos o principal fator de controle dos sistemas neuroendócrino imunológicos. Nós poderíamos aqui passar uma noite inteira discutindo quantas doenças as pessoas podem estar nesse momento susceptíveis e vulneráveis simplesmente porque não dormem adequadamente. Nós estamos falando de obesidade, mas nós poderíamos estar falando aí também de câncer, nós poderíamos estar falando de artrite, poderíamos estar falando de depressão, falando de degeneração neuronal, falando de Alzheimer, falando de diabetes, falando de uma quantidade imensa de doenças que as pessoas ficam pensando que são problemas da idade e são problemas que podem estar sendo gerados no seu quarto de dormir, pela transgressão que você faz com o horário que se recolhe para dormir e o ambiente de dormir. São elementos fundamentais para uma vida saudável. Poderíamos passar um dia inteiro falando aqui, mas dentro desse aspecto ainda, a gente coloca o equilíbrio hormonal como um papel também muito importante numa boa composição corporal. Como é que você aborda no seu dia a dia, a sua experiência, essa questão tão relevante que é o equilíbrio hormonal? Como é que você trata isso lá na sua clínica? Nas suas clínicas, né? Esses, plurais. Então, é muito importante, né, essa avaliação dos hormônios. Eu falo que a clínica continua sendo soberana, né? Os exames, eles são para a gente poder avaliar exatamente de acordo com as queixas do paciente. Então, quando a gente entende como funcionam, né, cada hormônio no nosso organismo, o paciente chega com as queixas, a gente já começa a pensar, né? Opa, parece que o cortisol aqui não está muito legal, parece que a testosterona também não está boa, acho que a insulina deve estar lá em cima. Então, a gente começa a ter um raciocínio clínico, né? E assim, quando a gente fala em hormônio, a pessoa pensa só em testosterona, é impressionante. Gente, nós somos compostos por muitos hormônios. E os hormônios, como o doutor Ítalo fala, eles são os mensageiros da vida, né? Então, nós temos a melatonina, que é hormônio, a vitamina D, que é hormônio, a insulina é hormônio, testosterona é hormônio, GH é hormônio, estrogênio é hormônio, progesterona é hormônio, o DEA é hormônio, androstenediona. Então, são muitos hormônios. E nós precisamos avaliar todos esses hormônios, né? O TSH, o T3, o T4, os hormônios da tireoide também, que são imprescindíveis, o cortisol. Então, às vezes, o paciente ele vem com aquela certeza de que, não, olha, minha testosterona está com problema, que eu ouvi falar que é negócio de hormônio. E muitas vezes não é a testosterona, né? Muitas vezes é um cortisol, né? Está com hipocortisolismo, porque, né, o estressado não dorme, né? Já virou uma coisa crônica, ou está com cortisol alto demais, ou uma tireoide que não está funcionando bem, né? Está pedindo um arrego ali, um TSH alto, né? Essa alteração que precisa ser corrigida, ou uma mulher que está entrando no climatério ali, os hormônios, né? Tudo lá embaixo, isso afeta a qualidade de vida, secura vaginal, sem disposição, libido. Precisa tratar, né, doutor? O doutor Ítalo fala uma frase que eu sempre repito aqui, né? Nós não envelhecemos porque os hormônios caem, né? Não. Os hormônios não caem porque os hormônios não caem porque nós envelhecemos, né? Nós envelhecemos porque os hormônios caem, exato. Então, se a pessoa está desequilibrada aí, né, falando em hormônios, precisa ser corrigido, porque vai atrapalhar no emagrecimento. Então, uma pessoa obesa, ela provavelmente vai ter uma resistência insulínica, a gente vai ter que controlar isso. Uma pessoa que está no climatério e com sobrepeso, né, ela vai ter uma dificuldade também, porque a gente tem que checar os hormônios ali, verificar a possibilidade de uma reposição hormonal para essa paciente. Mas lembrar que o primeiro passo é sempre desinflamar. Como nós falamos, a obesidade ela é uma inflamação do organismo.
Então, o primeiro passo é sempre desinflamar e depois que a gente, né, detectar esse desequilíbrio hormonal, tratar. Sim. Então, um aspecto importante que eu acho necessário ressaltar é que o desequilíbrio hormonal impacta em dois aspectos ambivalentes. Ele tanto impacta nas estratégias terapêuticas que você tenta estabelecer para o indivíduo obeso, quanto ele impacta no gasto de energia. Então, uma das situações mais recorrentes que a gente vê no reganho, aquele indivíduo que subiu uma montanha, fez um esforço enorme, chegou lá em cima, daí a pouco o corpo começa a buscar aquele status anterior metabólico, começa a reganhar e normalmente não se olha para a baixa utilização de energia que é propiciada por um indivíduo em desequilíbrio hormonal. E eu vejo com muita tristeza como essa questão hormonal é completamente negligenciada. É impressionante como muitos profissionais da saúde não têm a menor noção do peso e da importância que a pesquisa dos seus hormônios vai ter para avaliar se você não vai recidivar, e talvez essa recidiva seja uma das marcas registradas dos desequilíbrios hormonais. E como foi bem colocado, tanto a questão dos hormônios que trabalham em conjunto, como um dos hormônios que auxilia no gasto energético, que é o T3, um hormônio produzido na tireoide por vários órgãos e outros tecidos no corpo humano, e toda pesquisa em torno da suficiência ou da insuficiência hormonal tireoidiana acaba se resumindo a uma dosagem de TSH. Isso é absurdo, né? A maioria das pessoas que tem deficiência de T3, por mais louco que possa parecer, não tem TSH elevado no nível da deficiência. Nós temos que apelar para outros recursos de pesquisa para identificar a alta prevalência de indivíduos insuficientes de T3 portadores de sobrepeso e de obesidade. É uma questão absurdamente importante e, ao mesmo tempo, absurdamente negligenciada. Eu não sei, sinceramente, por quê. Um assunto desse deveria fazer parte de um processo de formação de qualquer profissional da saúde e não apenas médicos endocrinologistas. E daí a gente acaba tendo o fracasso de uma pessoa que tentou se esforçar, muitas vezes faz o dever de casa, se engaja, se compromete, mas vai escorregar na casca de banana, que é exatamente a persistência dos desequilíbrios hormonais que vão fazer essa pessoa voltar a adquirir, readquirir aquele status metabólico inicial. Outra coisa muito pouco explorada e que tem também uma confusão enorme, atividade física. As pessoas acham que é sair correndo feito um louco na pracinha, ou então botar um tênis e sair praticando uma atividade que ela nunca fez na vida. Comenta um pouquinho como é que você aborda essa questão, Diane, no seu consultório, em relação ao estímulo da prática da atividade física e o papel que ela tem nesse contexto da obesidade. Bom, o papel é fundamental, né? Eu falo que as pessoas me perguntam muito, doutora, mas a dieta é quantos por cento? O treino quantos por cento? Eu falo, gente, não tem negociação, é 100% treino, é 100% dieta. Os dois precisam estar funcionando. Uma dieta fracassada não justifica um bom treino. E um treino fracassado não justifica uma dieta perfeita. Os dois precisam estar funcionando para que você tenha resultado. E assim, quando a pessoa está sedentária, doutor, qualquer coisa já ajuda, né? Eu falo, olha, pelo menos saia do sedentarismo. Pelo menos saia de casa, faça alguma coisa, sabe? E para aquela pessoa que já está fazendo, mas você vê que está fazendo pouco, eu oriento, olha, são 7 dias na semana. Se você está treinando 3, é menos que a metade. É muito pouco para o seu corpo. Então, assim, nós temos que enxergar o corpo como uma máquina. E como uma máquina, a máquina precisa funcionar todo dia. Se você tem uma máquina para produzir um alimento, por exemplo, ela vai funcionar dia sim, dia não? Não, ela tem que funcionar todos os dias. Então, eu enxergo o meu corpo como uma máquina. Eu treino todos os dias. Nem que final de semana eu faço só uma prática de yoga, que é um pouco mais leve, não é tão, né, puxado, mas eu faço. Eu amo, para mim é prazeroso. Então, eu vivo o esporte. Eu comecei a treinar com 15 anos. Então, eu sou atleta, né? Desde 15 anos treinando, apaixonada. E eu incentivo os pacientes a tomar gosto por algum esporte. Então, vai fazer tênis, vai fazer squash, vai fazer
funcional, crossfit, não sei o que você quer fazer, mas faça algo que te dá prazer. Porque não vai adiantar, doutor, a gente pedir para o paciente ir para o crossfit se ele chega lá e não se sente bem. Ele vai fazer na marra, ele vai levar e vai desistir, vai voltar e desistir. Então, tem que buscar algo que realmente seja prazeroso. Só que falando em resultado estético, falando em saúde, não tem nada que se compara à musculação. Todos os estudos mostram que a musculação é fundamental. Fortalecimento muscular, fortalecimento ósseo, né? Evitar aí uma fratura. Pensa, uma pessoa, né, 60, 70 anos aí que nunca praticou nada, cai um tombo, já era, né? Quebra, vai ter que ir para uma cirurgia, né? A cirurgia de risco, se ela tiver com os ossos fracos. Então, você tem que pensar a longo prazo, né? Como que você quer estar futuramente? Você quer dar trabalho para alguém? Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero estar 100 anos, aquela velhinha fortinha lá, enxuta, sabe? Igual aquelas fotinhas que o doutor Ítalo coloca nas aulas. Doutor, fala a sua idade para o pessoal. Muitos já sabem, eu tenho 62 anos, né? Muito bem vividos, num grau de saúde e performance metabólica que só mesmo a medicina da saúde é capaz de nos propiciar. Tenho, né? Acho que é importante, Jenny, a gente também mostrar para as pessoas que nós procuramos praticar aquilo que nós preconizamos, não é? Do alto dos meus 62 anos, eu me sinto com a performance de um jovem, talvez muito Não, jovem. Qual que é a sua idade metabólica, doutor? Muito jovem, 30 anos, não tem a performance que eu tenho. E além do mais, né? Falando numa coisa que foi muito tocada hoje, composição corporal. Se isso pode servir de exemplo a vocês, 62 anos, 1,81 m, 85 quilos, 11,8% de percentual de gordura e uma distribuição de massa magra 7,8 kg acima do patamar superior da normalidade prevista para as minhas condições biotípicas, né? Então, isso é a prova cabal de que qualquer um de nós pode construir um caminho diferente, desde que a gente passe a fazer coisas diferentes. Por exemplo, contar aqui com o meu amigo Tonton, que está aqui nos escutando, já mandou umas duas ou três mensagens. Tonton é nutricionista. Você, amiguinho, é um dos responsáveis pelo velhote aqui, está com 12% de gordura, tá? Você, minha gratidão expressada aqui publicamente ao Tonton, um gênio, uma pessoa sensacional, um cara que eu quero muito bem e penso que tem ajudado, como nós também, muita gente por aí. Então, amigos, a questão que se está falando aqui é bem simples. Você é o que você acredita. Só que o que você acredita é produto do seu acesso à informação. Ninguém pode acreditar numa coisa que você não conhece, que não existe, que nunca foi discutida com você. A discussão nunca passou se agora é o Ozempic, se agora é o Orlistat, se agora é o Victoza. Esse mundo precisa ser expandido. Não dá para a gente continuar mediocrizando a vida das pessoas, medicalizando-as em excesso. Novamente, nós aqui não somos contra remédios. Nós somos contra o uso irracional e injustificado para contornar e resolver situações que não dependem em momento algum de remédios. É essa a questão. E aqui cabe, nesse momento final dessa live deliciosa, vai ficar gravada sim. Muitas pessoas estão colocando aqui, vai ficar gravada aqui no IGTV, depois ela sobe lá para o nosso canal do YouTube e vocês poderão recomendar para os amigos, para assistirem quantas vezes quiserem. Mas eu queria finalizar com uma coisa que muitas vezes é negligenciada e esquecida. Os modelos mentais. Onde é que fica no meio de tudo isso a saúde emocional? Eu particularmente vejo que é uma quantidade imensa de pessoas que estão hoje obesas, mas também estão mal emocionalmente. Não só porque isso provoca baixa autoestima, mas como também se impacta negativamente nos modelos mentais. Como é que você trabalha essa questão da saúde mental e espiritual dessas pessoas, Jane? Doutor, eu faço um questionamento, eu peço para o paciente se autoavaliar. Eu peço para ele dar uma nota de como está a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, para que ele faça uma autorreflexão do que precisa ser melhorado, sabe?
E é muito interessante, porque geralmente o paciente que não está bem na saúde física, ele não está bem em nenhuma das outras. Eu falo que essas saúdes, elas precisam estar equilibradas. Você não vai estar bem fisicamente se você não está bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, a base principal é a saúde espiritual. Se você não está, né, fortalecido na fé, no espírito, né, na sua crença, você não vai acreditar em si mesmo. Se você não acredita, né, no poder maior e soberano de Deus. Então, não falando de religião, mas falando da espiritualidade mesmo, sabe? Sim, sim. E aí, pensar, né, o que eu posso fazer a partir de hoje para eu me sentir melhor, né? Eu falo muito com os pacientes sobre Deus, sobre, né, você praticar, né, as suas orações, você realmente assim entregar a sua vida para quem te deu a vida, né? Descansar, confiar, para que você não fique ansioso demais, você não fique estressado demais, você tenha a certeza de que os planos de Deus são maiores que os seus. Então, quando você tem essa espiritualidade, você entrega e confia e você não fica irritado, estressado, nervoso, ansioso, preocupado, né? Você fica tranquilo, porque você descansa no Senhor. Então, acho que é muito importante falar sobre espiritualidade, é muito importante falar sobre saúde mental, que não é frescura falar sobre pânico, depressão, ansiedade. Então, se tem algo que não está bem, precisa ser conversado com o seu médico, precisa ser trabalhado em terapia. A parte emocional, como você lida com as suas emoções, né? Isso é de extrema importância para que você saiba lidar com a comida também. Porque eu falo que, às vezes, essa emoção não assumida, ela vira comida, né? Então, a pessoa acaba descontando na comida esse desequilíbrio das emoções, da raiva, do ódio, do rancor, da falta de perdão. Então, tudo isso precisa ser conversado na consulta. Eu acho que eu falo que eu não trabalho com a medicina só do estilo de vida. Eu falo que é a medicina dos pilares da vida, né? Então, do corpo, da mente, da alma, do espírito. Eu acho que esse olhar abrangente, né, uma visão mais holística, integrativa do paciente, isso traz benefícios como um todo, não só para a vida dele, mas para a vida da saúde, da família, das pessoas que estão ao redor dele. Sem dúvida. A grande questão é que nós, como médicos, precisamos influenciar positivamente os nossos pacientes para que eles acreditem de maneira cristalina e diamantina de que o corpo é apenas uma das manifestações do ser humano, né? Na verdade, a mais visível delas, que é essa roupa que Deus nos dá para que nós abriguemos com conforto o nosso espírito, que nós somos espírito. Nós estamos corpo e somos espírito. E que o corpo e o espírito, ele nos deu um processador maravilhoso, soberbo, que é exatamente o elo de conexão entre o que somos, espírito, e o que estamos, corpo. Corpo, mente e espírito. Esse é o segredo da vida longa e da vida saudável. E sabe o que é mais patético? Não é segredo. É tão absurdamente simples que a gente tem que estar dizendo isso toda hora, todo minuto, todo instante, todo segundo, porque as pessoas esquecem que nós estamos aqui por um propósito. E uma das coisas que eu vejo que faltam muito nas pessoas de hoje é propósito. E às vezes, por trás da falta de propósito, está faltando Deus. E muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa totalmente desequilibrada entrando no meu consultório, eu chego e entro de sopetão, assim, aquela voadora com os dois pés. Será que não está faltando Deus na sua vida, além de Ozempic? Será que você não seria muito mais feliz e teria resultados muito melhores trocando Victoza por desenvolvimento espiritual? Aproximar-se um pouco mais de Deus? Esse vazio que fica na vida de muitas pessoas é simplesmente a falta de Deus. Falta de Deus. Eu acho que a gente está em comum acordo, Jenny. Muito feliz em ter você aqui nesse momento. Poderíamos conversar e estender essa live por mais 10 dias, que ainda teríamos assunto. Agradabilíssima a sua pessoa, a sua posição, essa bela medicina que você resolveu abraçar. Pronto, o curso
estar presente, dando aula junto com o senhor, viu? E deixar aqui a minha mais sincera gratidão pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela sua soberba visão de medicina. E eu gosto sempre de dizer que poucos colegas médicos eu tenho orgulho e prazer de dizer: você é meu colega, eu bato no peito e tenho orgulho. E você, com absoluta certeza, é uma delas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado a todos os amigos que estivemos juntos aqui acompanhando essa magnífica live até o presente. E deixar você com as últimas palavras e com um beijo reconhecido e agradecido no seu coração. Gente, muito obrigada a todos aqui pela presença. Me sigam aí no meu Instagram, @doutora Jane. Doutor Ítalo, é uma honra estar aqui com o senhor. O senhor é referência para mim, é uma grande inspiração. Tenho muito orgulho, né, de ter aprendido, né, com você nos seus cursos. Tenho certeza que nós estaremos juntos novamente, muitas vezes, né, em nome de Jesus. E assim, a mensagem final é, pessoal, honra o corpo que Deus te deu, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente realmente estar feliz com a nossa morada. Não busquem, né, o corpo de outra pessoa, não queiram ter o corpo de outra pessoa. E isso não estou falando de aceitação, estou falando de realmente honrar aquilo que Deus te deu, cuidar daquilo que Deus te deu, porque isso é uma forma de agradar a Deus. Então, se você ama Deus, você cuida do seu corpo, você cuida da sua morada, você cuida do seu espírito. E é isso que eu desejo para vocês, uma saúde perfeita, uma vida longa, com muita sabedoria, e que a gente possa estar juntos novamente aqui, doutor, fazendo mais alguma live aí com algum assunto que o pessoal sugerir. Uma honra.